Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. A genômica é um campo que levanta muitos debates éticos. E hoje a professora Maiana Zatz conta mais um tipo de questão que os cientistas que trabalham na área enfrentam. Um assunto interessante que foi discutido pela American Society of Human Genetics, a Sociedade Americana de Genética Humana, é qual é a nossa responsabilidade em recontactar pacientes frente aos avanços genômicos. Por que essa preocupação? Então, com os avanços no conhecimento do genoma humano e a melhoria na capacidade diagnóstica, surgem novos problemas éticos. Por exemplo, nós temos pacientes que foram diagnosticados há 10 anos como portadores de uma mutação que provavelmente explicava seu quadro clínico. Entretanto, os avanços genômicos e os bancos de dados da população saudável mostram que aquela mutação, na realidade, não era a causa da doença. Ou que uma mutação antes classificada como benigna pode, na realidade, ser patogênica. E a grande questão é, esses pacientes devem ser recontactados? Quando? Isso foi objeto de longas discussões pela American Society of Human Genetics e que publicou uma resolução em abril de 2019 com o título A responsabilidade de recontactar participantes de pesquisas depois da reinterpretação de resultados genômicos. Então, o que eles sugerem? Eles sugerem, por exemplo, que a reinterpretação de um resultado, que se a reinterpretação puder modificar o tratamento do paciente, ele deve ser notificado. Entretanto, se o novo achado genômico não alterar o tratamento, então eles acham que recontactar o paciente não é tão relevante. Por outro lado, eles sugerem que os pacientes só sejam recontactados se o pesquisador puder oferecer um tratamento caso isso seja necessário, ou se o seu projeto de pesquisa ainda estiver sendo financiado. Eu achei interessante, porque nós já enfrentamos situações onde discutimos se o paciente deve ou não ser recontactado, mas nós não temos nenhuma legislação a respeito. Nós temos que usar o nosso bom senso. E não é preciso dizer que a nossa realidade em ter um projeto financiado ou não é bem diferente do que acontece nos Estados Unidos. Então, por exemplo, nós temos um banco onde nós analisamos os genomas de 1.320 voluntários da população saudável de São Paulo, todos com mais de 60 anos. E, recentemente, nós identificamos uma mutação responsável por câncer de mama em uma das voluntárias. E a pergunta é, essa pessoa deve ou não ser notificada? O que nós descobrimos? Que trata-se de uma senhora de 93 anos que continua saudável. Então, eu pergunto, qual seria o benefício de notificá-la? Será que não iríamos criar nela uma angústia desnecessária? Mas, por outro lado, não seria importante notificar suas filhas e netas de que elas podem ser portadoras dessa mutação? E como abordar as filhas sem notificar a mãe? E mais, estaremos prevenindo um câncer de mama ou gerando uma angústia sobre algo que poderá não se concretizar? Então, só para mostrar como são complexas essas situações, recentemente aconteceu em Israel um caso que causou muita polêmica. Uma senhora, na faixa dos 50 anos, descobriu que ela tinha uma mutação responsável por câncer de mama. E ela discutiu com o seu ginecologista se deveria ou não fazer uma cirurgia para retirar as mamas. E o geneticista sugeriu fazer estudo genético na mãe da paciente e descobriu-se que a paciente tinha herdado a mutação da sua mãe e que continuava saudável aos 80 anos. Ela nunca tinha tido nenhum tipo de câncer. Com base nesse resultado, o ginecologista recomendou que o seu paciente não fizesse a cirurgia de retirada de mama. O que aconteceu? Ela desenvolveu câncer de mama, faleceu e a família está processando o médico. Então, isso é só para ilustrar a complexidade que nós estamos vivendo hoje para lidar com as informações genômicas. Como lidar com esses avanços? Qual é a nossa responsabilidade quando queremos, por um lado, tentar prevenir uma doença que talvez nunca aconteça e a angústia gerada por essa informação? São questões que merecem muita discussão. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.